Shalom, queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Mais um capítulo de Atos, capítulo 9, né? Que fala aí sobre a conversão de Saulo, né? Shaul, que as pessoas às vezes falam que Paulo mudou de nome. Paulo não mudou de nome, não, gente. Paulo era um cidadão romano e judeu. Tinha um nome grego e tinha um nome judaico, né? Então ele era Saul, Shaul, né? Esse era o nome dele, que transliteraram para Saulo. E Paulo, nome grego, romano, tá? Bom, ele estava tão enfurecido, Paulo estava tão chateado com, com os judeus messiânicos, né? Que ele resolveu agora que ele não ia perseguir só em Jerusalém, não. Então ele vai pedir carta ali ao sumo sacerdote, né? Para poder ele poder ir até a diáspora, né? Até os judeus que estavam fora, exilados fora aí de Jerusalém, tá? E apesar do Sinédrio não ter um poder central para resolver as questões de leis naquele período, porque o Império Romano não a permitia, né? O poder do Sinédrio era diminuído, seu poder na diáspora era muito grande, então aquilo que o sumo sacerdote falava era como se fosse lei, né? Então, Paulo recebe aí, né, essa, essa carta, né? E ele começa a sua sana, a sua saga, tá? Uma coisa nós não podemos jamais dizer de Paulo. Paulo era um cara que tinha zelo. Naquilo que ele acreditava, ele lutava por aquilo, né? E cometia erros, claro que cometia erros. Estava ali, ele mesmo se arrepende muito daquilo que aconteceu com Estevão, né? Que morreu ali com seu aval. E muitos outros, com certeza, crentes foram presos pelas mãos dele. Mas ele era um cara que tinha zelo, né? E esse zelo, em alguns momentos, atrapalhou, né? Mas ele tinha a convicção de que estava fazendo aquilo que é certo, né? E quando você tem princípios e você segue os seus princípios, muitas vezes você tem brigas, mas isso faz parte do jogo, tá? Bom, e aí ele vai perseguir todos aqueles que pertenciam ao caminho, né? O caminho, claramente, era uma das formas como os discípulos de Jesus eram é, chamados, né? Ou se referiam a si mesmo. Outra forma também de chamar eram os nazireus, né? Ou os nazarenos, perdão, né? Ou Natzahatim, ou Notzrim, né? É, que era visto como se fosse uma das várias escolas judaicas, né? Saduceus, fariseus, essênios, agnósticos e messiânicos, né? Ou cristãos, se a gente for traduzir para a nossa língua. Por isso, o judeu messiânico é o judeu cristão, seguidor de Cristo, tá? Como todos os apóstolos foram. Bom, e isso claramente ser chamado de o caminho faz uma alusão ao que o próprio Jesus se chamava de o caminho, né? A gente tem ali João 14,6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Bom, e a ideia de Paulo era levar essas pessoas passando por duas fronteiras, né? Até Jerusalém para que eles pudessem ser julgados. Então, Paulo claramente está assumindo aí uma função de advogado de acusação do Sinédrio, tá? É, e tinha essa função aí. Talvez uma das justificativas seja o fato de os romanos, quando eles entravam em algum lugar e dominavam algum lugar, tudo que era religião da época, até antes deles entrarem, tinha validade. As novas religiões eram proibidas, né? Talvez um dos motivos para Paulo estar perseguindo e levando essas pessoas para Jerusalém e conseguindo o aval romano para que pudesse haver execuções ou coisas do tipo mais pesadas, né? Seja justamente isso daí, pelo fato do cristianismo ser uma religião ilícita naquele momento. Mas isso perde um pouco a sua base se a gente levar em consideração que o imperador Cláudio e o imperador Nero viam o cristianismo como uma seita do judaísmo, como pertencendo ao judaísmo, tá? Então a gente só pode conjecturar aqui, a gente não pode afirmar, né? Bom,
A história da conversão de Paulo, nós vamos ver ali agora no capítulo 9, mas nós vamos ver também no capítulo 22, no capítulo 26 de Atos, tá? Algumas diferençazinhas entre elas, né? Alguns detalhes que nós vamos deixar para explicar mais para o final do livro, né? Quando chegarmos ali no capítulo 22 no 26, a gente vai explicando algumas diferenças, né? E aí ele vai ouvir uma voz, né? Um bat-call. Bat-call significa filha da filha de uma voz, né? É uma forma de Deus falar aos seus filhos, né? Existe muita literatura judaica falando a respeito disso, né? Uma das mais famosas aí do Talmud é a respeito da discussão de um ponto da Halahá, né? Da lei judaica, entre o Rabino Eliezer, né? E também tinha ali o Rabino Yehoshua. Eles discutiam ali sobre várias coisas. É até uma passagem bem interessante, porque voltando ao raciocínio, que os meus filhos me pararam aqui, eu precisei dar um pause, né? Então, assim, é um texto muito interessante, porque ele vai mostrando assim, olha, se eu tenho razão nesse ponto, e eu já trouxe todas a- as provas possíveis, vocês não querem me ouvir, então que essa alfarrobeira ande 70 metros, aí eles não acreditam, aí depois ele fala, olha, que a corrente de água sirva como prova, e a corrente de água vai, em vez de rodar no sentido normal, vai rodar no sentido contrário, né? Depois as paredes que se curvam, até que finalmente vem uma voz do céu, né? E mesmo assim, na discussão, isso não é levado em consideração, porque eles conseguem reverter através dos próprios argumentos bíblicos aquela informação. Então, essa é uma das histórias mais famosas, né? Mas uma voz dos céus, uma vez você tendo todos os elementos como a história tem, que realmente é de Deus, gente, não tem muita discussão, né? Bom, e aí Paulo vai perguntar quem é o Senhor, né? Aí o grego aí, a palavra grega é kurios, né? Que pode ser tanto Senhor como um tratamento formal ali, né? Como, por exemplo, como vai o Senhor para alguém mais velho, né? Quanto Senhor aí fazendo uma referência ao nome de Deus, né? Isso aí, para a gente ter certeza, isso teria que estar lá para ver, né? Porque certamente Paulo falou em hebraico, não falou em grego, e ele deve ter citado ali o nome de Deus, provavelmente, né? Ou algo próximo do nome de Deus, ou Adonai, né? Que é a forma como nós substituímos, ou Hashem, né? Que podem ter sido essa substituição, tá? Então, ele pode ter falado Senhor no sentido de tratamento, ou Senhor como um substitutivo para o nome do próprio Deus, tá? E aí, algo fantástico que Jesus pergunta assim, por que você está me perseguindo, né? E aí, como é que Paulo estava perseguindo Jesus? Na verdade, Paulo estava perseguindo os judeus messiânicos, né, que tinham intimidade com o Messias e que se identificavam com o Messias. Então, hoje, nos tempos de hoje, muita gente é perseguida, e as pessoas acham assim, vou perseguir fulano porque eu não gosto dele, vou perseguir fulano porque aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. E aí não se vem perseguindo fulano, se vem perseguindo Cristo. E aí muitas das vezes tem os seus olhos fechados, muitas vezes está cego, não consegue ver, né? Enquanto não se dobrar diante de Deus, enquanto não parar e fizer como Paulo. Paulo ficou 3 dias sem comer, cara, orando, né? Até ele ver a visão de Ananias. Enquanto não houver arrependimento, as escamas dos olhos estão fechadas. Então, cuidado quando você começar a perseguir os filhos de Deus, porque você não está perseguindo os filhos de Deus, está perseguindo o próprio Cristo. Retira de você essa cegueira para que você possa viver em paz, tá? Bom, e aí nós vamos falar sobre Ananias, né? Ananias ele vai ser descrito lá no capítulo 22, né? Como um seguidor obediente da Torá, muito estimado por toda a comunidade judaica de Damasco. Então, isso traz uma credibilidade para ele, principalmente diante de Paulo, que era alguém que tinha um zelo muito grande pela Torá. Então era alguém respeitado, né? Que vinha falar. Então não foi qualquer pessoa, né? E
ele vai dizer assim, eis-me aqui, né, Ananias, diante do Senhor, eis-me aqui, né, eis-me aqui é rineni, né, ou ineni, que é literalmente falando assim, olha, Senhor, estou aqui, estou submissa ao Senhor, estou aqui cheio de expectativa para te servir, né? E a gente percebe que vários homens de Deus fizeram o Rineni, né? Você tem Moisés, você tem Isaías, você tem Samuel, você tem Abraão, você tem vários homens de Deus que disseram, eis-me aqui, né? Hoje, nos tempos de hoje, qualquer um pode dizer Rineni. Você pode dizer eis-me aqui, né? A partir do momento que você começa a concordar com as coisas que estão escritas na Bíblia, quando você começa a se arrepender dos seus pecados, quando você aceita o perdão de Deus e dos homens, né? O perdão de Deus mediante a morte expiatória de Jesus, né? E aí você começa a se oferecer incondicionalmente, sem condições. Ah, não, você vê que até aqui não, aqui eu não vou não, aqui eu não vou não, né? É incondicionalmente a Deus, né? Num culto obediente e num culto santo, sem as acepções, tá? E algo interessante também é que Deus, ele permite que você o obedeça, né? Ele exige aí de você, de alguma forma, obediência, mas ele quer que você compreenda, né? Não é de qualquer jeito. Ele normalmente te dá compreensão. Então você vê que Ananias fala assim, Senhor, eu estou aqui para te servir. Mas quando ele é repassado o plano para ele, ele fala, mas Senhor, esse cara aí está perseguindo todo mundo. Então ele não simplesmente ficou calado. Gente, ter dúvida e perguntar faz parte da fé. Não existe fé sem dúvida. Não existe fé sem dúvida. Só que a dúvida que a gente tem não é a dúvida na nossa crença em Deus, mas é às vezes num caminho que nós temos que seguir. E aí Deus vai dizer para ele, né, não, vai lá que, né, vai que eu tô contigo, vai lá, vai firme. E tanto isso acontece que quando ele chega para Paulo, ele fala irmão, né? Ele trata como irmão, né? Então, quando a gente se volta para Deus, para compreender aquilo que Ele está pedindo de forma humilde, né? Ele vai acalmando os nossos medos, né? E Ele faz de nós aí, instrumentos dóceis, assim como Ele fez com Moisés. Moisés questionou Deus, né? Elias, né? Então, a gente questionar de forma humilde, né? Não de forma rebelde, ela é justa, gente, tá? Faz parte. Bom, e aí o que nós vamos acontecer aqui, né? Nós vamos ver Paulo começando a pregar em Damasco, né? Muito sucesso, vai ser perseguido, né? Isso aí faz parte da história. Aí ele é levado para Jerusalém, em Jerusalém ele começa a causar problema. Então, onde Paulo passava, quer o que Paulo fizesse, dava problema, gente. Dava problema. Tanto é que ele vai ser enviado para Tarso, né? Para que outros aspectos da vida espiritual de Paulo pudessem ficar tão robustos quanto o zelo que ele tinha. Então ele ia para a defesa de uma forma, né? Com bastante zelo, pronto para lutar até o final. E aí, calma, Paulo, precisa organizar outras coisas da sua vida espiritual, né? E aí, depois disso, depois que Paulo vai para Tarso, aí a igreja passa por um momento de paz, no versículo 31, tá? Não é que Paulo estava ali simplesmente para arrumar confusão, mas era a forma como ele abordava, gerava confusão. E ele precisava amadurecer pontos da sua fé, né? Bom, aí nós vamos falar sobre Pedro, né? Pedro vai até a cidade de Lod, né? As versões em português chamam de Lida, cidade de Lida, tá? Uma cidade que fica na planície abaixo de Jerusalém, tem uns 16 quilômetros mais ou menos a oeste de Iafo, né? Iafo é traduzido para vocês na Bíblia de vocês como Jafa ou como Jope, tá? É a mesma cidade. Iafo é o nome dela em hebraico,
tá? Fica mais ou menos próximo ali de Tel Aviv também, bem próximo do aeroporto Davi Ben Gurion, tá? E é uma cidade hoje que é composta por mistura de árabes e judeus, tá? E aí quando Pedro cura lá o paralítico, a cidade, né, aceita Jesus, né? Um fenômeno semelhante ali, o que vai acontecer também mais para frente no versículo 42, tá? Então a cidade vai crer em Jesus por ter visto tamanho milagre, né? E aí nós vamos chegando ali à condição da Távita, né? O Tabita, Távita em hebraico significa gazela, tá? E aí vai ser traduzido aí para Dorca, né? Que é o equivalente ao nome hebraico, tá? E ela era uma mulher que fazia muita caridade, tá? E a caridade é bem-vinda, a caridade é bem vista por Deus, tá? E ela está ali na região da cidade de Jope, né? Ou Jaffa, ou Yafo, né? É uma cidade da costa, né? Vizinha ali de Tel Aviv, né? Pelo lado sul. Ali tem um promontório, tá? Que protege, né? Um porto natural, né? Que protege ali dos fortes ventos do sudoeste, né? Esses ventos chegam a causar ondas de 5 metros em tempestade, em períodos de tempestade no inverno. Então é uma proteção natural. E aí nós finalizamos com Pedro ficando na casa de Simão, o curtidor. Gente, Simão fedia, porque essa profissão automaticamente traz essa característica, tá? E nós vemos Pedro ficando na casa de um homem humilde, que cheirava mal por causa da sua profissão. E ele fica bom tempo ali com Simão, o curtidor. Então isso mostra que Pedro não estava ali naquele momento fazendo acepção de pessoas. Nós temos passagens de Pedro fazendo acepção entre judeus e gregos, mas naquele momento ali Pedro não fez essa diferenciação, estava com ele, né? Pedro não se esqueceu que ele era um pescador e provavelmente também tinha seus maus cheiros da vida, né? Quem cuida com peixe sabe, ainda mais no tempo que não tinha sabonete Dove ou qualquer outra coisa do tipo, né, para poder aliviar o cheiro. Então é bom quando a gente não deixa as nossas características, mesmo que a gente melhore, mesmo que a gente mude, não perca a sua humildade, não perca as suas características, mantenha firme, seja zeloso com as coisas de Deus, mas sem deixar para trás as demais características espirituais que nós precisamos. Seja imitador de Paulo, como a Bíblia assim diz. Amém? Então, Deus abençoe a sua vida e te espero na próxima Shalom.